A paz, Senhor, irmãos. Não existe segundo casamento. Muitas igrejas e igrejas cuja qual leva a sério a teologia, eles afirmam veemente que existe casamento, né, segundo casamento, por exemplo. Tem três tipos de afirmação. Tem a igreja que fala casamento é uma só vez até que a morte separe. Tem também aquela igreja que fala o casamento, se houver traição, você pode casar de novo, né? Se houver traição da parte da parceira ou parceiro. E tem a outra que diz: se você casou, o casamento não deu certo, é porque não é de Deus. Então você deve casar com a pessoa que seja de Deus, para que seja de Deus seu casamento. Mas afinal, casamento é uma só vez até que a morte separe? Afinal, casamento, ou eu posso casar de novo, né? Se houver traição? E afinal também, pela terceira opção, se quando o casamento não está dando certo, a minha opção, eu tenho essa permissão de eu pedir divórcio, amém, e me separar legalmente perante a lei, casar com outra, ou a mulher casar com outro? Irmãos, vamos ver na Bíblia, irmãos, e o motivo dessa confusão toda é simplesmente Mateus 19. Por quê? Por causa de um erro, um simples erro lá de interpretação, acaba então cada um falando uma coisa. Aí uns falam que não pode casar, uns falam que casamento é até que a morte separa, outros falam que casamento segundo casamento é se houver traição, e outros falam que pode haver mais de você separar e casar de novo, uma vez que as coisas não estão dando certo. Mas a verdade, irmãos, a verdade é que não pode casar de novo enquanto a pessoa estiver viva. Mesmo que a pessoa separou legalmente, dividiu os bens, amém? Não existe, amém? Então vamos começar aqui nessa parte. Amém? Vamos mostrar aqui na Bíblia, já usando o capítulo, o livro e o versículo que é alvo de muita confusão aí de instruções. Amém? Mateus 19. Mateus 19, né, lá no versículo 3, já começa a seguinte pergunta. A pergunta é lógica, se a pessoa pode separar por qualquer motivo. Lá não está falando você casar de novo, está falando se podia separar por qualquer motivo. Aí lá começa dizendo, ó, Mateus 19, se você quiser acompanhar, pausa o vídeo, confere comigo. Ó, Mateus 19, versículo 3, aí lá fala, então chegaram ao pé dele. Então, irmãos, aqueles que apreciavam a lei de Moisés, né, os fariseus, e vamos ver aqui o que eles perguntaram para Jesus. Chegaram aos pés de Jesus, dizendo-lhe, é lícito, ou seja, é permitido ao homem separar da sua mulher por qualquer motivo? Aí Jesus responde, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Ou seja, se você se tornou uma só carne, se você dividir o corpo ao meio, vai morrer. Amém? Então, para haver separação do seu corpo, amém, só a morte que pode fazer isso, não é? E não é só a morte que consegue separar um corpo. E é isso que Jesus deixou bem claro, já começando a dizer, que se você casou diante da lei de Deus, você pode separar na lei do homem. Mas só que você está casado enquanto estiver vivo. Ele, você, amém? Enquanto os dois estiverem vivos, né, o seu cônjuge, a pessoa que você separou, divorciou, você não pode casar. Vamos continuar lendo. Aí eles dizem, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e separar da mulher? E Jesus respondeu, ó, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu separar das vossas mulheres. Mas no princípio não era para ser assim. Aí Jesus segue dizendo, olha aqui, ó, o versículo 9 aqui de Mateus 19, que é o problema, que cuja qual leva muita igreja a cada um falar uma coisa, mas eu vou mostrar para os irmãos. Ele diz, eu vos digo, porém, qualquer que separar da sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, que é a mulher divorciada, também comete adultério. Então, ou seja, aqui que está a confusão. Qualquer um que separar da sua mulher não sendo por causa de prostituição, aí eles falam aí, ó, que Jesus está falando que eu posso casar com outro. Não, na verdade Jesus está falando três tipos aqui que será adultério. Primeiro, se você separar da sua mulher a não ser por traição, adultério. Se você casar com outra, né, uma mulher solteira ou viúva, adultério. E se a pessoa solteira ou viúva de qualquer gênero casar com uma pessoa que foi divorciada, adultério. Está falando aqui. Então as pessoas juntaram aqui, qualquer que é repudiado a sua mulher, não sei por causa de prostituição, e juntaram com essa outra parte e casar com outra, né?
colocando como se fosse uma frase só, sendo que é três coisas que Deus mostrou aqui, nosso Senhor Jesus, que é pecado, amém, que é adultério. Então, assim, vamos dizer, a pessoa fala, vou separar, tô nem aí. Você já vai estar adulterando, porque você prometeu, quando você casou, amém, que seria fiel, que seriam unidos na saúde ou na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, né, e na tristeza, até que a morte separe, hein? Até que a morte separe. Então, quando você prometeu e você fala, vou separar também, você cometeu adultério, diz a Bíblia. Amém? Agora, se você separar por causa que houve traição, aí o erro foi da pessoa. A pessoa que traiu você cometeu adultério, mas você não. Mas, porém, tem uma parte aqui da Bíblia aqui que afirma essa ideia aí, irmãos, que eu vou estar te falando aqui, mas vamos pular. Depois volta aqui. Aí essa parte está falando, se você separar da mulher ou a mulher separar do marido só por causa de questões de convivência, é adultério. Agora, se separou porque houve traição e não quis perdoar e dar uma segunda chance, aí você não vai cometer erro não, só a pessoa que te traiu. Agora, outra coisa, a pessoa separada que divorciou e casa com outra pessoa, seja aquela pessoa solteira ou viúva, adultério. Amém? Você vai cometer adultério, porque é só a morte que pode separar. Amém? E se a pessoa casar, uma pessoa que é solteira ou uma pessoa viúva casar com alguém que divorciou, aleluia, também comete adultério, é o que propõe a Bíblia, porque até que a morte nos separe. Amém? Mas vamos voltar aqui para o início aqui de Mateus 19, versículo 9, onde estou afirmando para os irmãos. Amém? Vou mostrar em outro versículo a prova que você só pode separar da pessoa se houver adultério. Amém? Mas você deve estar sozinho até que então a pessoa chega um dia, Deus livre e guarde, falecer. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, ó. 1 Coríntios 7, versículo 10. Vamos ler. Todavia, aos casados, mando, não eu, ó, pra você ver, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Se, porém, ela se separar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e da mesma forma que o marido não deixe a mulher. Tá vendo, irmãos? E aí? Tá vendo? Então, a pessoa que está separando, né, a convivência não está dando certo, o amor esfriou, vou separar, você vai estar cometendo adultério. Viu? Então, agora, se houve traição, você falou, não, pela lei eu tenho direito de separar da mulher, eu tenho direito de separar do marido, beleza. Mas você começa a se relacionar com outra pessoa, você está cometendo adultério. Porque as condições, se você quiser separar, as condições são essas aqui, ó. Ou reconciliar com a pessoa, aqui é o versículo 11. Ou voltar com a pessoa, né, reconciliar com ela, entrar em consenso, em concórdia, combinando. Ou você voltar com ela, ou ficar sozinho. Olha aqui, olha o que a Bíblia está falando. Então, e aí, pastores, como é que fica tudo isso? Então, por isso, irmãos, não vamos escutar, né, meus irmãos, o que se afirma aí, que casamento, né, é válido, né, desde que você separou legalmente pela lei, casar de novo, isso não procede na lei de Deus, amém? Isso aqui não procede. Mas aqui, né, descendo um pouco abaixo, né, meus irmãos, vemos bem claro, né, aleluia, em 1 Coríntios 7, versículo 39, a mulher casada está ligada à lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, ou seja, alguém de Deus. Em Romanos capítulo 7, versículo 2, está escrito, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, e ela está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, está livre da lei, assim não será adúltera se for de outro marido. Então, irmãos, a pessoa que separar e casar de novo comete adultério. Amém? Então, vamos vigiar, vamos tomar cuidado. E tudo isso que acontece hoje, cada igreja falando uma coisa, por causa exatamente de Mateus 19. Amém? Aonde fala lá, né, meus irmãos, no versículo 9, amém, sobre Jesus mostrando o que seria adultério. Amém? Então, por isso, né, meus irmãos, vamos ser sábios. Se você é uma pessoa que casou de novo, você está no seu segundo casamento, no terceiro, e tendo as pessoas vivas, a Bíblia é bem clara em 1 Coríntios 7, versículo 10 a 11. Ou separar, né, quer dizer, ou reconciliar com seu primeiro marido ou esposa, né, ou viver só. Porque o que você decidiu, a pessoa que você decidiu casar, somente a morte pode separar. Somente. Amém? Divide um corpo, meus irmãos, um corpo humano no meio. Vê se a pessoa sobrevive. Então, Jesus deixou bem claro, desde que você tornou o corpo dois corpos, se casaram, né, um com o outro e se tornaram uma só carne, se você partir uma pessoa no meio, só a morte que vai fazer isso, vai te dar essa condição de separar os dois. E a Bíblia ela é bem lógica sobre isso, só a morte
pode separar. Amém? Que Deus abençoe, mudem. Amém? Ah, mas ele é bom demais para mim, ela é boa demais para mim. Lamentamos, né, meus irmãos? Mas ora a Deus, porque Jesus aqui, ó, que deixou bem claro, ou reconciliar com a pessoa do seu primeiro casamento, ou ficar sozinho. Amém? Então busca a Deus, faz a coisa certa. Isso aí não é questão de opinião, é sua salvação que está em jogo. Faça a coisa certa e então Deus te honrará de forma tremenda e poderosa. Deus os abençoe.